Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, bem-vindos mais uma vez ao nosso site padrepauloricardo.org, na nossa primeira aula ao vivo. Então, esta aula ao vivo é a primeira aula desse ano de 2012, que é para responder às perguntas daquelas palestras a respeito do marxismo cultural que nós colocamos aí gratuitamente no site para vocês. Então, é uma aula ao vivo aberta, né? Se você acompanha o site Padre Paulo Ricardo, você sabe que estas aulas ao vivo geralmente são fechadas para o público que é assinante do nosso site. A razão, ela é muito clara, ou seja, essa conexão que nós usamos aqui para a aula ao vivo, ela não é gratuita, né? Exatamente porque nós queremos primar pela qualidade, por essa interatividade, e mesmo sendo uma conexão paga, nem sempre nós conseguimos transmitir para vocês. Vocês mesmos estão vendo que há algum problema de conexão. A gente não sabe se é do provedor, não sabe. Vamos tentar fazer com que essas aulas sejam tecnicamente, né, as mais perfeitas possível. É o que nós estamos trabalhando para isso. Mas as aulas geralmente são fechadas para dar a oportunidade também para os assinantes do site, que são alunos do site, portanto, merecem uma atenção especial do professor para tirar as suas dúvidas, não é? Mas esse tema do marxismo cultural, nós resolvemos deixá-lo aberto para o público em geral, porque é um tema muito importante, um tema que afeta a vida de todos. Então, está aí à disposição. Nós também estamos pensando em lançar essa série de palestras do marxismo cultural em DVD, para que você possa adquirir o DVD do marxismo cultural e com o DVD fica mais fácil, né? Para exibir para grupos, salas de aula, grupos de estudo, grupos paroquiais, etc. E assim o DVD se torna um instrumento também mais versátil. O tema do marxismo cultural é importantíssimo. Por quê? Porque é a água na qual nós nadamos. Ninguém fala de marxismo cultural, por quê? Porque o peixe ele não nota a água na qual ele nada, ou seja, é um ambiente, né? Tornou-se a própria forma de pensar. Muitas pessoas que nunca estudaram marxismo já têm os cacoetes culturais, não é? Daquilo que Gramsci chamava de senso comum modificado, o senso comum deformado por uma mentalidade marxista. Então, essa realidade ela vai invadindo, né, a nossa sociedade. É evidente que tem suas repercussões dentro da igreja. A repercussão mais evidente e mais clara é a realidade da teologia da libertação. Então, essa série de palestras do marxismo cultural, né, poderiam ser também intituladas como Raízes Filosófico-Políticas da Teologia da Libertação. Então, a teologia da libertação, ela está toda ela a serviço do marxismo cultural. E é importante que as pessoas se deem conta disso. Houve no início, na década de 80, né, quando a Santa Sé condenou a teologia da libertação marxista, houve uma tentativa das pessoas de mostrarem que a teologia da libertação não era marxista. Por quê? Porque ela não pregava uma violência como o marxismo, que prega uma luta de classes violenta, que a teologia da libertação pregava uma fraternidade, que ela era de uma índole completamente diferente e que, portanto, ela não era marxista. Essa tentativa de justificar a teologia da libertação foi uma tentativa a partir de uma ótica de marxismo clássico, não é? Ou seja, a teologia da libertação
ela faz parte do marxismo clássico, não é? Aquele como foi apresentado por Marx, em que se propõe uma revolução armada? Bom, geralmente não, é evidente. Não é? Houve, sim, teólogos da libertação que propugnaram uma revolução armada. Eu me recordo bem, não vou citar aqui nomes, mas houve, sim, teólogos da libertação que chegaram a falar disso. Mas a maioria não chega a tanto. A maioria está dentro de uma batalha num outro campo, que é o campo cultural. Esse campo cultural, para nós, cristãos, é importantíssimo, porque cultura, né, é uma realidade, é uma produção do espírito. Então, nós, na verdade, estamos falando aqui de batalha espiritual. Se existe um intento, se existe uma tentativa do marxismo de entrar dentro da igreja e mudar a igreja culturalmente, nós estamos falando aqui de uma batalha espiritual. Nós estamos falando de uma realidade em que a igreja está sendo sugada na sua alma verdadeira, né, para deixar somente a casca. Então, a ideia da teologia da libertação é essa: sugar o interno do cristianismo para deixar somente a casca, uma aparência de igreja em que o conteúdo cristão é substituído por um imanentismo, por uma realidade aqui deste mundo. Isso aí eu deixei bem claro nas aulas, né, a respeito do marxismo cultural. Mas vamos então responder as perguntas de vocês, porque essa é a finalidade desta aula. E já começo respondendo a pergunta do Nelson Viana, que nos saúda desde Portugal. Nelson Viana, boa noite para você também, Nelson. Uma alegria poder responder a sua pergunta. E saúdo desde já todos os nossos amigos portugueses que nos acompanham nessa primeira aula de 2012. Muito bem, ele diz: Padre Paulo, a minha questão é a seguinte: será este um período em que parte da igreja está traindo e até negando o nosso Senhor, como aconteceu com Pedro e Judas? Bom, veja, Nelson, sem dúvida nenhuma, mas é que não é um apanágio exclusivo deste período em que nós nos encontramos, não é? É uma coisa que sempre houve na igreja, só que nos últimos tempos a coisa se especializou. Antigamente havia traidores, né? Antigamente havia, sim, pessoas heresiarcas, que produziam heresias e que levavam as pessoas para fora da igreja. O problema aqui é que a teologia da libertação, ela é uma espécie de macro-heresia. Ou seja, a heresia, ela afeta um dogma, 2, 3 dogmas no máximo. A teologia da libertação, ela afeta todos os dogmas. É uma releitura total da teologia cristã. De tal forma que quase nós não podemos usar a palavra heresia para a teologia da libertação. Talvez para sermos mais adequados para classificar a teologia da libertação, nós temos que usar a palavra apostasia, porque é um verdadeiro abandono da fé católica tradicional, não é? É o abandono da fé como um todo, para ficar somente com a casca, não é? Aqui, nesse sentido, a teologia da libertação tem um aspecto típico do gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma filosofia de origem pagã, que no início do cristianismo, nos primeiros séculos, entrou dentro da igreja cristã, entrou dentro do cristianismo, entrou dentro da igreja católica e foi se apossando da linguagem cristã, porém colocando conteúdos gnósticos, conteúdos dessa filosofia pagã. A teologia da libertação tem essa característica. Ela se apossa, ela toma posse de conceitos que são cristãos e coloca conteúdos que são pagãos. Então, nós podemos falar de traição como Pedro e Judas? Sim, podemos falar de traição. Mas traidor é aquele que um dia sinceramente teve fé, não é? Então, fica difícil nós julgarmos um fenômeno tão amplo. Porque aqui o que você está me pedindo é um juízo a respeito de pessoas.
para algumas pessoas, tratou-se de traição verdadeira. Ou seja, foram, por exemplo, rapazes, que eu conheço inúmeros exemplos, de rapazes que entraram no seminário com fé, entraram no seminário católicos, mas, por causa da teologia de libertação, tiveram como que a sua fé, a sua alma e a sua vocação sugados, né? Sugadas pela mentalidade imanentista da teologia de libertação, de tal forma que aquilo que eles se preocupam, aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam é realmente mudar esse mundo e fazer o paraíso aqui na Terra, transformando completamente o cristianismo, que é uma realidade espiritual de salvação para nos levar para o reino dos céus, numa realidade imanentista aqui da Terra, para seguir uma agenda, não é? Uma agenda de revolução cultural e de implantação do socialismo. Então, pode-se falar de traição, sim. Então, de pessoas que realmente creram e deixaram a fé. Mas num outro aspecto também, Nelson, nós podemos dizer que não é verdadeiramente traição. Em outros casos, é uma questão de infiltração. São pessoas infiltradas dentro da igreja. Porque, veja, dentro da mentalidade esquerdista, marxista, existe isso. Né? É uma coisa que, para nós, seria absurdo. Né? Seria absurdo, por exemplo, que um padre, seria absurdo que um seminarista, um agente pastoral, um católico, crente fiel, agora quisesse se infiltrar dentro do Partido Comunista para saber o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão planejando, e ele ficasse ali disfarçado, fazendo de conta que é comunista a vida inteira, não é? Para conseguir transformar por dentro o Partido Comunista, ou obter informações para nós que queremos destruir todo aquilo que é a luta comunista e os ideais comunistas. Bom, isso daí seria absurdo para nós, mas não é absurdo para a esquerda, porque a esquerda ela vive dessa ambiguidade, não é? Isso é uma das dificuldades que as pessoas têm de entender, que a esquerda realmente ela possui essa maldade. Na primeira aula, né, que eu dei, eu falo desse poder destruidor do mal. Existe essa ambiguidade, né? A esquerda que crê na dialética hegeliana e marxista, eles creem no poder criador do mal. Então, para eles não é dificuldade nenhuma mentir, não é dificuldade nenhuma caluniar, não é dificuldade nenhuma destruir as pessoas, porque eles acham que destruindo estão produzindo bem, que dessas cinzas brotará uma espécie de fênix, uma espécie de bondade. Então, para algumas pessoas é traição, porque eram pessoas que realmente criam, né, e traíram. Mas para outras pessoas não é traição. São pessoas más, pessoas que foram formadas nesse tipo de mentalidade maldoso e que entraram dentro da igreja de propósito para destruir a igreja, ou seja, foram inoculados como um vírus dentro da igreja. E isso não é paranoia, isso não é absolutamente uma teoria da conspiração, nada disso. A coisa é muito bem documentada e depois que foram abertos os arquivos da KGB, depois que durante um breve espaço de tempo foram abertos os arquivos da KGB, nós tivemos noção da proporção monstruosa, da grandeza, né, dessa infiltração dentro da igreja. E também ex-agentes secretos soviéticos que abandonaram o serviço secreto, fugiram para o Ocidente, também atestaram esse trabalho de infiltração que fizeram dentro da igreja. Então, aqui é a realidade que, infelizmente, nós temos que dizer que aconteceu. Aconteceu traição, mas aconteceu também infiltração. O vírus foi inoculado. Agora é necessário, né, nós termos a coragem de saber detectar esse vírus, né? Então, vamos responder mais uma pergunta.
São duas perguntas parecidas, chama-se Ped e outra Roberta, né? Ele diz: padre, meu pároco é marxista declarado, posso receber os sacramentos das mãos dele, já que os comunistas estão excomungados? A Roberta: eu gostaria de saber se os sacerdotes seguidores da teologia de libertação, por serem comunistas e, portanto, excomungados, ministram sacramentos válidos. Vejam só, as pessoas que eventualmente estejam excomungadas, se você quer saber a questão sobre a excomunhão dos comunistas, eu tenho uma resposta católica, né, que foi publicada no nosso site. Você pode depois procurar aí, né, na busca, na própria página do site padrepauloricardo.org, você busca ali e coloca, só aparecendo a palavra excomunhão, já vai aparecer o vídeo imediatamente em que eu esclareço os dois decretos feitos pelo Santo Ofício no pontificado de Pio XII e no pontificado de João XXIII a respeito da excomunhão dos membros de partidos comunistas e em que casos essas pessoas são excomungadas, se esse decreto ainda vale hoje. A resposta é positiva, o decreto ainda vale hoje, porém é difícil julgarmos os casos individuais, né? É um pouco difícil você saber, já que é uma excomunhão late sententia, ou seja, uma excomunhão automática, é difícil você colocar o chocalho, né, o sininho no pescoço do gato, entende? Individualmente saber quais daquelas pessoas estão excomungadas, porque para que haja excomunhão a pessoa tem que estar bem consciente daquilo que ela está fazendo. E às vezes as pessoas estão dentro da teologia de libertação, não digo que a palavra inocente talvez seja forte demais, não é exatamente inocentes, mas elas entraram dentro desses cacoetes mentais da teologia da libertação, né? E com esses cacoetes mentais elas não têm não sabem distinguir exatamente, né? Não são plenamente teólogos da libertação, mas seriam aquilo que o pessoal da esquerda, né, chama de companheiros de viagem, por assim dizer, né? Ou seja, gente que é útil dentro do processo. Então, um pouco de cuidado. Em todos os casos, quando uma pessoa é declaradamente marxista e sabe que existe uma excomunhão com relação ao marxismo, essa pessoa está sim, né? Está sim excomungada. Respondendo à pergunta, se os sacramentos administrados por padres excomungados são válidos, a resposta é: geralmente são válidos. Ou seja, a excomunhão não elimina a validade dos sacramentos. Por quê? Porque sendo a excomunhão late sententia, o fiel, se ela não foi declarada, não é? O fiel não está sabendo daquilo. Depois, o próprio padre, ele administra os sacramentos e aquilo ali está sendo terrível para a alma dele. É ele quem está se prejudicando com aquilo. Agora, o fiel concreto, ele recebe o sacramento validamente. E o sacramento só seria inválido se houvesse realmente algum vício de intenção no celebrante, né? Para você ter ideia, eu não estou sendo bonzinho, né, com os marxistas, não é questão de bonzinho. É que nós temos que nos cuidar de não cair numa heresia chamada donatismo. O que é a heresia donatista? Né? Donato era um bispo do norte da África que dizia que os sacramentos administrados pelos hereges não eram válidos. Santo Agostinho lutou a vida inteira contra a heresia donatista, exatamente porque a igreja ela não tem condições, e ela não faz isso. A igreja não vincula a validade do sacramento à santidade do ministro. Se a santidade do ministro, né, fosse uma condição para a validade do sacramento, nós estávamos perdidos, né? Quando que a gente ia receber um sacramento? Ia ter que dúvidas nós teríamos? Já pensou se aquele padre tem pecado mortal? Já pensou se aquele padre está excomungado? Já pensou se aquele padre isso e aquilo? Não. Se o padre foi validamente ordenado e está celebrando na intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez, o sacramento é válido, né? De uma forma geral. Claro que eu estou aqui dando uma resposta geral, né? Os casos específicos
né, as casuísticas, os casos específicos comportam também diferenciações. O Olímpio, ele pergunta o seguinte: Padre, qual é a posição da Igreja acerca do capitalismo? Boa pergunta, Olímpio. É o seguinte, você sabe que a Igreja, ela é também crítica com relação ao capitalismo. Porém, se você for ver a doutrina social da Igreja, você verá que a Igreja aceita o capitalismo com correções. Ou seja, ela aceita o capitalismo, isso que você está aqui, eu estou interpretando o que você está dizendo, porque o capitalismo é um sistema de mercado livre, não é isso? Então a Igreja aceita um sistema de mercado livre, porém que não seja uma liberdade absoluta, que também não seja guiado pela ganância. Então a Igreja, ela pega o sistema capitalista e corrige esse sistema, né? Corrige dizendo, olha, cuidado com esse problema da ganância, cuidado com o problema da justiça social, a hipoteca social que pesa sobre os bens de cada pessoa, cuidado com um lucro indevido, desmesurado, não é? Depois uma série de caveats da Igreja, né? Cuidado, cuidado, cuidado. A Igreja diz, pode-se fazer sim, né? Na encíclica Centésimos Annus, se você quiser não ficar só na opinião do padre Paulo Ricardo, na encíclica Centésimos Annus, se não me engano, no final da encíclica, o Papa João Paulo II, bem-aventurado João Paulo II, depois da queda do Muro de Berlim, ele diz, e agora? Agora que o socialismo real desapareceu, para onde ir? Para o capitalismo? E ele diz, se capitalismo quer dizer, e aí põe as coisas positivas, então sim. Se quer dizer tal coisa, as coisas negativas, então não. Então dá para entender claramente que a Igreja aceita o capitalismo, porém aceita o capitalismo mediante certas correções, né? Em suma, do pecado da avareza enquanto tal e as injustiças sociais. Agora, a Igreja não aceita o marxismo, né? O marxismo não tem correções, não é incorrigível, é uma situação, é um sistema incorrigível porque é uma forma de pensar que implica, de uma certa forma, uma visão de mundo que exclui a visão religiosa, não é? Você vai dizer, não, mas eu sou marxista e eu creio em Deus. Sim, você é marxista e crê em Deus, mas o seu paraíso é aqui na Terra. Então esse é um problema sério. Ou seja, quando o marxista pensa num paraíso aqui na Terra, o negócio já foi prejudicado desde o início. Já lascou tudo. Aí já pronto, né? Agora, alguma intervenção estatal no mercado, alguma correção social, é evidente que a Igreja aceita isso. É a doutrina social da Igreja, né? Nós não somos capitalistas selvagens, nós não somos a favor de um livre mercado total, irrestrito, em que jamais haja nenhuma intervenção estatal no mercado. Não, as coisas não são assim. Por quê? Porque a Igreja vê a questão do bem comum, né? Muito bem. O Johnny pergunta como os leigos devem agir: bater de frente ou aguentar calado? Veja, Johnny, são perguntas difíceis de se responder, porque aqui nós estamos diante de uma pergunta da razão prática, né? E a razão prática, ela precisa ser muito contextualizada. Não dá para eu te dar uma resposta claríssima. Então, veja, como é que os leigos podem fazer
com relação à teologia da libertação. O que eu sugiro sempre, como regra geral, exceções são feitas em casos, né, especiais, o que eu sugiro sempre como regra geral é o seguinte, é que o caminho de ida é o caminho de volta. Como é que o pessoal da esquerda conseguiu chegar na hegemonia cultural da forma que nós vemos hoje? Eles conseguiram chegar lá porque tiveram estratégia. Então nós precisamos ter estratégia também. Essa estratégia não pode ser imediatista. Nós estamos numa batalha cultural. Ora, uma batalha cultural significa o seguinte, primeira coisa, precisa ter cultura. Ou seja, você precisa estudar. Agora, se nós vamos ficar nesse anti-intelectualismo gramscista a vida inteira, nesse negócio de que eu não quero estudar, não quero saber, né, de ler, não quero saber de investigar a doutrina da igreja, saber a vida dos santos, estudar o catecismo, saber os grandes teólogos, etc, etc. Se eu não quero saber de nada, então é evidente que não vai ter solução nenhuma. Então é necessário que haja um grupo de pessoas que seja, digamos assim, uma, aspas, elite cultural, que não precisa ser tão elitista assim, assim, de altíssimo nível. Mas, embora são sempre necessários pensadores de alto nível, né? Na parte de estratégia, nós temos que ter também intelectuais de segundo escalão, mas que estudem, que saibam das coisas, saibam como é que as coisas funcionam. Uma vez que as pessoas vão formando essa, vamos usar a linguagem da esquerda, essa massa crítica, não é? Nós podemos entrar no estágio de uma espécie de política de ocupação de espaços. Porque o pessoal da esquerda chegou ao ponto que eles estão porque foram ocupando espaço e ninguém queria impedi-los. Ninguém disse nada, ninguém fez nada. Então, por exemplo, onde é que está o católico, não é? Cristão, fiel ao Papa, fiel à doutrina tradicional da igreja, que queira alcançar o poder no Brasil? Onde é que está essa pessoa? Né? Diga-me onde está para que eu vá adorá-lo. Né? Estou fazendo aqui uma paródia irônica, né? Evidente. Cadê essa pessoa? Não tem. Né? Ou seja, as pessoas não querem o poder. Ah, não quero o poder. Como não quer o poder? Né? O filósofo Olavo de Carvalho me chamou a atenção a respeito desse aspecto. Ele disse assim, padre, nós temos que olhar a palavra poder como um verbo. Né? É poder, eu quero poder. O que é que você quer? Não poder? Eu quero poder pregar o cristianismo. Eu quero poder viver a fé cristã. Eu quero poder celebrar missa livremente. Eu quero poder ser católico. Então você quer o poder. Você poder as coisas, você tem que ter o poder. Alguém tem que ter o poder? Ora, bolas, carambolas. Agora, a pessoa fica todo mundo tímido. Não quero. Bom, então, mas para chegar ao poder é necessária estratégia. Né? É necessária estratégia. Hoje, no estado de coisas, como as coisas estão, né? Torna-se praticamente impossível. O que nós precisamos, então, é de sites como esse, site Padre Paulo Ricardo, de movimentos filosóficos de estudo, como o movimento do filósofo Olavo de Carvalho, né? E outros sites, outros blogs católicos extraordinários que vão formando as pessoas e que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Né? O que é que seria de nós sem a internet? Que estão formando, né, essa massa crítica de pessoas que dizem, puxa vida, eu tenho direito de ser católico? Eu tenho direito de crer no catecismo? Eu quero poder crer no catecismo da Igreja Católica. Eu quero poder celebrar missa do jeito que está no missal. Eu quero poder obedecer o Código de Direito Canônico. Eu quero poder acreditar na vida dos santos. Então, para a gente poder, é necessário primeiro que, numa guerra cultural, eu preciso da primeira fase, né? Que é a acumulação de força. Quando você tem força suficiente acumulada, você pode, então, deflagrar o conflito. Aí você faz aquilo que você está perguntando. Eu devo bater de frente? Deve bater de frente se você estrategicamente está em condições de bater de frente. Né?
O próprio Nosso Senhor disse, escuta, se o inimigo vem contra você com 20 mil, você só tem 10 mil, manda um mensageiro lá para negociar a paz, porque senão você vai levar um couro danado, rapaz. Né? Você vai se lascar. Você vai levar uma surra. Então, quando nós somos minoria, tem uma maioria lá e uma minoria cá, e eles estão vindo contra nós, você vai enfrentar, você pode ser muito herói, vai lá e enfrenta, vai lá um tiro na cara, você vai ser um mártir maravilhoso, mas um mártir inútil. Por quê? Porque não mudou nada. Ou seja, a coisa aqui é um pouco como São Cipriano de Cartago. São Cipriano de Cartago, né? Quando ele era jovem, cheio de energia, de força, os romanos foram atrás dele para prendê-lo. O que é que ele fez? Ele deu no pé, escapou, né? Foi embora. Por quê? Porque ele disse, meu povo precisa de mim, eu tenho um serviço para prestar. Pera lá, rapaz, não é covardia da morte, não. O meu povo precisa de mim. Agora, quando ele já estava mais velho, que ele já tinha feito o serviço dele, já tinha prestado, né, um serviço enorme para a salvação das almas, quando os romanos foram procurar, ele não teve dúvida, se entregou, né, e morreu mártir. Então, para entender, existe também aí essa realidade, né, que Nosso Senhor pede que nós tenhamos a simplicidade da pomba e a prudência da serpente. Então, ter estratégia. Bater de frente, pode bater de frente, desde que você tenha condições de vencer a batalha. Bater de frente. O que é que você é? Você é um velocípede que quer bater de frente com uma jamanta, com um caminhão enorme, com um trem, né? Com um comboio, como dizem os portugueses? Então é evidente, se você está de velocípede, vai bater de frente com um caminhão, você vai ser esmagado. Então, agora, quem é você para bater de frente? Está entendendo? Se você tem o poder, a possibilidade de ganhar, então bata de frente. Mas se você não tem possibilidade de ganhar, meu irmãozinho, retira a sua tropa, acumule as forças para que no tempo oportuno nós possamos vencer, porque nós precisamos de você, não estamos a fim de perder soldado, não. Né? Você quer ser mártir, mas não seja estúpido, não seja mártir antes do tempo. Tá? Vamos primeiro juntar a tropa para ver se a gente consegue alguma coisa. Pergunta do Márcio. Onde podemos conhecer e nos aprofundarmos a respeito da doutrina social católica verdadeira segundo o Papa? Olha, Márcio, existe o compêndio, um diretório que traz todos os documentos de doutrina social da Igreja. Né? De uma forma geral, os documentos ali devem ser avaliados porque existem documentos de altíssimo nível, como as encíclicas, e existem documentos menos importantes que são de dicastérios que não têm a mesma autoridade papal, né? No ensinamento papal. Então, tem que tomar a coisa com um pouco com grano salis, como se diz. Você tem que saber qual é a hierarquia daqueles documentos, porque nem tudo que está dito lá é realmente doutrina da igreja. Às vezes existem opiniões, né? Porém, para que você tenha um resumo disto, eu aconselho você a ler o Catecismo da Igreja Católica, aquilo que diz respeito o que diz o sétimo mandamento, né? Não furtar. Porque toda a doutrina social da igreja está lá no Catecismo. Olha lá o sétimo mandamento, não furtar, e você tem ali a doutrina social da igreja. Você vai dizer, mas é só não furtar? Não, não é isso. Estou dizendo que dentro do Catecismo está classificado, né, na parte do sétimo mandamento, não furtar. Você vai lá no sétimo mandamento e olha, e vai ver que tem lá páginas e páginas, aquelas páginas e páginas são um resumo da doutrina social da igreja, em sintonia com o Papa, para você estudar. Digamos assim, essa seria uma solução mais rápida para você ter uma noção daquilo que é a orientação da igreja sobre a doutrina social. Tá bom? Agora, uma outra pergunta. O diácono Evaldo. Padre Paulo, podemos deduzir
a partir do que o senhor nos explicou nas aulas, que é uma nova esquerda, a qual substituiu nesse século XXI a revolução socioeconômica pela moral cultural? Veja, diácono, a gente pode chamar de nova esquerda, se você quiser. O problema é que os caras que estão nisso tudo são os velhos esquerdistas. Ou seja, não é que é nova em que sentido, né? Depende, porque veja só, o próprio Marx já iniciou uma espécie de marxismo cultural quando ele começou a denunciar a religião como ópio do povo. Os próprios Lenin e Stalin, que adotaram métodos tão violentos e cruentos, né, revolucionários, de revolução armada, eles também investiram na batalha cultural, né? Claro que as coisas foram intensificando. Aquilo que era uma sementezinha lá em Marx, as coisas foram crescendo e tomando tamanho. Quando Nikita Khrushchev denunciou os crimes de Stalin, né, e provocou aquela ruptura, aquela cisão terrível do partidão, né, do PCB para o PCdoB, né, o pessoal se sentiu traído, mas o Nikita Khrushchev falou, olha, vamos agora conquistar o negócio através do jogo democrático. E a partir do momento que ele decide conquistar no jogo democrático, é como se ele tivesse carimbado, né, todo o esforço cultural, né, que estava sendo feito. Porque, digamos assim, de uma forma geral, a esquerda, quando ela luta internamente, ela luta, mas é uma luta que não visa a autodestruição. A luta interna da esquerda, ela estranhamente parece que se reforça. A esquerda se reforça. Então, enquanto na época de Stalin, não é, se condenavam marxismos culturais, como os da escola de Frankfurt, e se condenava pessoas como Sartre, Merleau-Ponty, como sendo pessoas que não representavam o pensamento da ortodoxia soviética, não é? Mesmo nesta época, o próprio Stalin tomava medidas para que se propagasse no Ocidente uma série de atitudes culturais. Por exemplo, enquanto ele esmagava com tanques de guerra as culturas minoritárias dos países satélites da União Soviética para formar o Homo soviéticos e todo mundo uniforme, todo mundo igual, ele deu ordem para que os partidos comunistas do mundo inteiro estimulassem a revolta de pequenas etnias, de minorias, né, étnicas, para fazer disso um caldeirão revolucionário, né? Então, quando você vê áreas, regiões onde o interesse de conflito cultural interessa aos soviéticos, eles pegam aquilo lá e levam para a estratosfera, né? Você pega a área de conflito a respeito do petróleo do Lago Mar Cáspio, né? Você pega lá os armenos, Nagorno-Karabakh, Companhia Limitada, ali os conflitos são enormes. Mas por quê? Porque interessa para a Rússia que haja conflito, não é? Ali as minorias são usadas como gasolina revolucionária, não é isso? A mesma coisa com relação aos palestinos. Os palestinos são usados como gasolina revolucionária. Toda a mentalidade árabe, né, o islamismo, tudo isso foi insuflado e tudo isso foi subsidiado pelo pensamento soviético. Então vejam, não é que a ortodoxia stalinista estava totalmente alheia ao combate cultural. Então nós podemos falar de
nova esquerda? Sim e não. Podemos falar de uma nova esquerda em que sentido? Em uma nova ênfase, não é? Eles viram várias coisas que hoje se veem com muita clareza. Quais clarezas adquiriram os esquerdistas, né? Os marxistas? Eles têm a clareza que, primeiro, uma economia marxista é impossível. Então, eles não estão tentando mais economias marxistas, estão se abrindo para a economia de mercado. Aquilo que era o ponto de honra, né, do marxismo foi cedido. Todos migraram para quê? Para a luta cultural, para o combate cultural. Então, vejam, mudou o foco, né? Mudou o foco, mas aquele combate cultural já estava lá desde o início. Só mudou a ênfase, de alguma forma. Mateus Henrique. Padre Paulo, como as ciências humanas, mais precisamente a psicologia, podem influenciar no processo de instauração e propagação do marxismo cultural? Mateus Henrique, a sua pergunta é extraordinariamente importante. A psicologia tem tudo a ver com o marxismo cultural. O Herbert Marcuse, não é? Erich Fromm e Companhia Limitada foram responsáveis por esse casamento entre Marx e Freud, não é? De tal forma que as pulsões psíquicas são utilizadas pelos marxistas para as revoluções culturais, não é? É interessante que eles desejam usar isso tudo. Em alguns lugares, por exemplo, como foi nos Estados Unidos, não é? O marxismo cultural promoveu a revolução sexual, que se espalhou pelo mundo inteiro. Mas essa revolução sexual dos hippies, que foi causada pelos marxistas, né? Isso se vê claramente em Eros e Civilização, o livro de Marcuse, né? Nesse livro, você com toda clareza vê que existe uma vontade de usar o pensamento freudiano e as pulsões eróticas como catalisador de um movimento revolucionário. Então, tá aí. Em outros lugares, como é o caso do Brasil, em que os marxistas chegaram ao poder através das eleições, uma vez que eles estão no poder, vejam que a vontade deles não é mais de fazer revoluções. O pessoal não está preocupado mais com revolução, né? Eles estão descaradamente querendo se manter no poder. Então, por exemplo, enquanto na época do Sarney, do Fernando Henrique, né, todo mundo fazia chacota, os programas humorísticos do Brasil viviam de escarnecer o presidente da República, agora que eles chegaram no poder, experimenta fazer uma piada sobre o Lula, experimenta fazer uma piada sobre a presidente Dilma, né? Escândalo, imagina uma piada sobre o presidente Dilma, né? Você faz piada sobre Jesus Cristo, sobre o Papa, sobre a Madre Teresa de Calcutá, sobre Nossa Senhora, mas sobre a presidente Dilma, misericórdia, não se pode fazer piada, porque isso é um crime de lesa majestade, né? Você macular o nome sacrossanto da presidente da República, você entende o negócio? Quer dizer, mas não eram vocês, revolucionários, que anteontem estavam delapidando o presidente da República? Não eram vocês que anteontem estavam fazendo chacota, escarnecendo, né? Caluniando até? Não, agora não pode. Então, vocês vejam que aí entra, né, o plano B. O plano B da história é a imbecilização das massas para que sejam massa de manobra. Então, o Brasil está aí, campeão de ignorância em todos os testes internacionais, né? O Brasil é
realmente o Brasil é um país único, é um país campeão. Nós somos campeões de ignorância. Que beleza! Nossa escola é a pior de todas, né? Nós estamos com a escola do nível da escola da Zâmbia, né? Então tá ótimo, tá muito bom. Que beleza! O Brasil é campeão. Então, vamos lá, vamos imbecilizar os nossos jovens, fazer com que eles tenham sexo desregrado. Vamos distribuir camisinha nas escolas. A gente distribui camisinha nas escolas, faz os menores de idade terem relações sexuais precoces e depois acusa a Igreja Católica de pedofilia. Olha que beleza, né? Vamos fazer isso, gente, vamos lá, né? Os padres é que são pedófilos. Os caras passam leis. Agora, a última novidade no nosso Brasil campeão do mundo, né? Brasil, nação. Tinha um amigo meu, estrangeiro, claro, né? Que aprendeu essa única frase em português, que em português é errado, né? Brasil é o país mais grande do mundo, né? É o país mais grande, de fato. Nós somos mais grande. Nós somos mais grande em quê? Em ignorância, em depravação. Por pesquisa da Unesco, Unicef, os jovens brasileiros perdem a virgindade mais cedo do que em qualquer outro país do planeta. Não é bonito isso? Né? Nós não somos campeões? É uma beleza. Nós somos campeões agora, somos campeões absolutos em assassinatos. Nós estamos perdendo só para a Rússia, né? Agora conseguimos matar mais gente do que a Rússia. Nós somos realmente campeões. Somos um Brasil de assassinos. Se mata nesse país por tudo. Por quê? Porque isto é a atestação, número 1, do reinado dos narcotraficantes nesse país e o reinado da falta de moral. Porque quiseram acabar com a moral cristã, tá aí. Se mata por qualquer coisa. Né? Eu que trabalho em paróquia, toda semana a gente vai benzer um cadáver, encomendar a alma de uma pobre criatura que foi assassinada. Um dia é um velho de 65 anos que foi assassinado, degolado quase, por causa de R$250. Outro dia, um velho mata 2 meninas adolescentes. Outro dia, a amante amante de um presidiário matam um jovem de 23 anos, porque o jovem estava traindo, né? Colocando chifre no presidiário. A própria amante promoveu que o rapaz viesse na casa dela, né? Com o intuito de ter relações sexuais, mas era uma emboscada para que o seu amante, que agora estava fora do presídio, matasse o rapaz com 23 anos de idade. Olha que beleza, né? Realmente nós somos campeões. Nós somos campeões. Esse Brasil é uma beleza. Então, gente, o que é que nós podemos dizer? Né? Que as ciências humanas nas nossas universidades estão destruindo a civilização cristã. O que nós recebemos de herança do cristianismo está tudo fracassando. Para isso se usa a psicologia, para liberar a libido e acabar com a moral cristã. Para isso se usa a sociologia, para dizer que não, nós temos, as mulheres têm direito na sociedade para escolher se vão ou não vão ter filhos, etc. e tal. Para isso se usa o próprio direito, né? Para isso se usa também os professores em sala de aula, professores de história, de geografia, para reler toda a história e ensinar aos nossos jovens como é que o mundo não é. Ou seja, essa é a grande realidade. Outro dia eu fui ver o livro de história do meu sobrinho, fiquei abismado. Ou seja, um livro de história que não tem linha histórica. Ou seja, é feito para imbecilizar, não pode ser outra coisa. O menino fica perdido naquilo. Um capítulo começa
com a Revolução Francesa, no mesmo capítulo ele retorna para as civilizações pré-colombianas e depois vai para a década de 60. No outro capítulo, ele começa com a Idade Média, depois volta para a Idade da Pedra. Quer dizer, um negócio maluco que é feito para imbecilizar. Ou seja, a garantia é que com aquele livro você não aprende história, mas você aprende os cacoetes mentais dos marxistas. Entende? Por quê? Porque você vê claramente que o capítulo é montado para doutrinar. Para doutrinar. Então, essa maravilha na qual nós vivemos. Olha que beleza, né? O Brasil é campeão. Então, tudo isso está sendo feito como? Com as ciências humanas. E a psicologia é o carro-chefe de todo esse negócio. Márcio Dias. Padre, um dos padres da minha cidade está se candidatando a vereador. E o bispo está autorizado a fazer com situações onde o que o bispo está autorizado a fazer com situações onde o padre só se preocupa com as coisas que não têm nada com sua missão de sacerdote? Então, veja só, um padre que se candidata para um cargo político, não é? Ele está indo contra uma determinação precisa do Código de Direito Canônico. Os clérigos não podem, os clérigos não estão autorizados a se envolver em política partidária, né? Portanto, o bispo pode tomar as medidas disciplinares cabíveis. O passo primeiro seria de advertir o sacerdote em questão. Caso ele não considere, não mude, né, sua posição com essa advertência, então o bispo pode passar para suspensão ad vinis, etc. e tal, e nos casos mais graves chegar até mesmo à demissão do estado clerical, mas aí depende de um processo penal, não é? Carlos, padre, quem são estes comunistas? Vi as aulas de fato, acredito no que o senhor prega. Agora, quando falo com os meus amigos, eles falam em teoria da conspiração. Afinal, quem são, padre? Depois o Lucas Fischer pergunta também, como começar a falar sobre esse assunto com quem estranha este assunto? Bom, veja só, a primeira coisa, né, para essas pessoas que falam de teoria da conspiração é mostrar fontes primárias, né? Mostrar fontes primárias. Aconselho você, por exemplo, 2 livros básicos que você pode mostrar para essas pessoas. Eros e Civilização, de Marcuse. Marcuse, todo mundo sabe que ele é marxista, todo mundo sabe que ele é um dos principais intelectuais da escola de Frankfurt, e ali, naquele livro, Eros e Civilização, ele põe tudo que é o essencial para a revolução cultural a partir da liberação da sexualidade. Então, a história do faça amor, não faça a guerra, não é? Como eu explico nas palestras de marxismo cultural, pode olhar lá quando eu falo da escola de Frankfurt, a ideia é essa, que quando você libera a sexualidade das pessoas, você vai deixar de fazer guerra, que a guerra, ou seja, a ideia é pensada a partir da sociedade americana. Na sociedade americana, existe uma agressividade que levaria os Estados Unidos a fazerem guerra contra as pessoas por causa do imperialismo, que os Estados Unidos, teoricamente, precisa de novos mercados e ele, teoricamente, conquista esses mercados com a guerra, né? Teoricamente eu falo, porque depois esses mesmos sujeitos que dizem que os Estados Unidos faz guerra para ganhar dinheiro, depois ficam acusando George Bush de ter falido o país porque fez guerra. Tudo bem, fechando o parênteses da contradição, né? O negócio é o seguinte, os Estados Unidos faz guerra porque é agressivo. E por que ele é agressivo? Porque ele reprime sua sexualidade. Então vamos liberar a sexualidade, fazer as pessoas terem relações sexuais, e quando elas tiverem relações sexuais, elas vão ser pacíficas e não vão fazer guerra, né? E isso vai causar uma revolução cultural e nós vamos poder implantar o socialismo. Essa é a teoria do senhor Marcuse. Está lá no livro Eros e Civilização. Se a pessoa não for tão intelectual a ponto de querer ler Marcuse, o segundo livro que eu indico é a autobiografia do Dias Gomes. Vai lá, leia a autobiografia do Dias Gomes.
Dias Gomes, 2 pontos. Apenas um subversivo, publicado pela Bertrand no Brasil. Dias Gomes confessa, é réu confesso. Ele diz que nas telenovelas ele fez o que ele fez para destruir a moral cristã, não é? E ele mesmo coloca ali que ele era comunista de carteirinha, que ele foi perseguido pela ditadura, mas que ele conseguia ludibriar os militares que estavam preocupados com guerrilha e não preocupados com a batalha cultural, não é? É uma fonte primária. Ou alguém duvida que o Dias Gomes esteja sendo sincero naquele livro, não é? Agora, como é que vai ser teórico da conspiração? Pera lá. Vamos pensar bem. O Herbert Marcuse, ele escreveu Eros e Civilização na década de 50. Ele diz, vamos fazer isso. Quando no final da década de 60, 15, 20 anos depois, o negócio acontece, e acontece a partir das universidades, onde o próprio Herbert Marcuse tinha seus discípulos e professores implantados nas universidades americanas, todo mundo diz, teoria da conspiração. Como é que é teoria da conspiração? O cara diz que vai fazer, faz, e quando você junta A com B, você é teórico da conspiração. Não. Veja, as pessoas têm dificuldade de aceitar isso que eu estou dizendo simplesmente por uma coisa. Porque as pessoas têm dificuldade de aceitar a verdade, quando a verdade é dolorosa. Eu sei que as coisas que eu apresento nessas aulas de marxismo cultural são, para muitas pessoas, chocantes e dolorosas. Então, existem pessoas que não têm, né, virtude para aceitar a verdade. Isso é uma das coisas que os filósofos antigos diziam. Se você quer ser filósofo, quer descobrir a verdade, você precisa ser virtuoso. Se você não for virtuoso, você não vai. Quando você vira a verdade, não vai aceitá-la. Porque nem sempre a verdade, né, faz cosquinhas no meu ouvido. Muitas vezes existem verdades que torturam. Por quê? Porque causam um mal-estar imenso. Então é evidente. Você vive num conto de fadas, né? Você vive com a síndrome do piu-piu, né? A síndrome do piu-piu é essa. O piu-piu está lá num mundo maravilhoso em que ele vê o gatinho, mas ele acha que não viu o gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho, né? Aí diz, não pode ter sido um gatinho, né? Então, porque se for um gatinho, ele vai me comer e vai me devorar. Então, sabe, vai ser desagradável. Então é melhor eu viver com essa realidade, né, que o gatinho não existe. Né? Então, gente, como é que é isso? Você está vendo o negócio e não admite, é porque você não tem virtude. Agora, muito cuidado, porque recusar a verdade conhecida é um dos pecados contra o Espírito Santo, segundo Santo Tomás de Aquino. É uma coisa assim muito grave, recusar a verdade conhecida. E isso é um dos pecados que pode levar uma pessoa ao inferno, porque é pecado sem perdão. A única solução para uma pessoa que se recusa deliberadamente de aceitar a verdade é uma conversão total, em que ela aceite finalmente a verdade. Mas não tem como perdoar, essa pessoa não tem nem como pedir perdão. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado que impede a pessoa de pedir perdão, né? Como é que ela vai pedir perdão se ela não aceita a verdade? Então, é muito complicado. Muito bem. E a última pergunta, o Eric Weingärtner. Sabemos que sem bons padres nada mudará. O que a igreja faz para conter esses erros na educação dos seminários? Bom, veja, Eric, a questão é a seguinte: você está vendo o Papa Bento XVI, que está fazendo um esforço enorme para retomar o caminho da igreja após tantas tempestades, né? O Papa, infelizmente, não está encontrando apoio de muitas pessoas e, às vezes, não está encontrando apoio nem sequer de bispos. Isso é que é o escandaloso, né? Ou seja, quando o Papa toma decisões e os bispos são os primeiros a fazer abaixo-assinados para protestar contra o Papa, para bater de frente, para dizer, olha, não faz o seguinte, não...
o Papa está pedindo fazer isso, mas vamos enrolar aqui, vamos embromar, porque ele já é velho, quem sabe daqui a pouco ele morre e a gente não precisa obedecer, né? Ou seja, coisas indignas de qualquer eclesiástico, quanto mais de um bispo, né? De um sucessor dos apóstolos. No entanto, infelizmente, a gente deve admitir que isso está acontecendo na igreja. Mas o Papa é sábio. O Papa sabe que tem no meio o atravessador que nem sempre, né, faz a mensagem chegar ao povo. Nós temos bispos bons, bispos excelentes que são obedientes ao Papa e fazem a mensagem do Papa chegar ao povo. Mas infelizmente temos também desses atravessadores aí que impedem que a mensagem chegue ao povo, né? Isso é uma realidade triste e eu aqui não estou acusando indevidamente os bispos, não, né? Porque infelizmente os exemplos são tantos, mas ultimamente nós temos aí claros sinais de conferências episcopais, de grupos de bispos assinando cartas de protesto e protestando contra o Papa, né? Bispos. E padres nem se fala, né? Teólogos, então, misericórdia, né? Já é uma moda, né? Um teólogo, acho que eles não fazem outra coisa nas universidades, não sei que carta, que abaixo-assinado que nós podemos fazer hoje contra o Papa, né? Estamos muito entediados aqui. Em vez de estudar teologia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um abaixo-assinado contra o Papa, né? Está virando moda. Então o Papa, infelizmente, está com esse pessoal aí no meio. Por quê? Porque essas pessoas, esses padres, bispos, teólogos, são os viúvos da teologia da libertação que está na UTI, morrendo, né? Por que eu digo viúvos da teologia da libertação? Não, padre, aqui na minha paróquia ela está muito viva. Sim, ela está viva, eu sei que está viva. Mas está com os dias contados, porque ela não tem vocações. Está com os dias contados, porque os jovens não querem saber disso. Está com os dias contados, porque o povo já está enfarado desse negócio, não quer mais saber disso, né? Está com os dias contados porque a parte viçosa, que tem vida na igreja, que tem vocações, que tem os jovens, é a parte que rejeitou frontalmente a teologia da libertação. Você veja, por exemplo, né, que os movimentos juvenis que têm jovens são aqueles que rejeitaram a teologia da libertação. Os movimentos juvenis que transformaram, né, seu movimento juvenil numa militância esquerdista para fazer cabeça de jovem, estão vazios. Vazios, absolutamente vazios. Ninguém quer saber daquilo, ninguém suporta aquilo. Aquilo é uma múmia ambulante, né? Múmia ambulante, né? São 3 gatos pingados que não atraem ninguém. Enquanto aqueles que dão espiritualidade, que dão fidelidade à igreja, que dão fidelidade ao Papa, estão cheios de jovens. Então, é evidente, essas viúvas da teologia da libertação, né, não tem muito futuro, porque o prognóstico é o seguinte, né, é uma questão dos dados anagráficos, entendeu? O negócio é o seguinte, eles têm os dados anagráficos já bastante numa datação antiga, né? Eles têm problema de DNA, problema de data de nascimento antiga. Eles vão morrer. Não estou desejando a morte para ninguém, não me venham acusar. O Padre Paulo está desejando a morte. Não estou desejando a morte para ninguém. Pode ser que eu morra antes deles, né? Pode ser que eu morra antes deles. Aliás, muitos desejam que eu morra antes deles. Não estou dizendo nada, não estou dizendo morte de seu ninguém. O que eu estou dizendo é uma verdade que dói no ouvido deles, por isso que eles não querem ouvir. E a verdade é a seguinte: Deus amaldiçoou a apostasia, a traição com a esterilidade. Eles não têm vocações. Eles não têm jovens, eles não se multiplicam, eles não crescem. A parte da igreja que cresce é a igreja viçosa, a igreja que tem vida, a igreja católica, né? A igreja que é fiel ao Papa, graças a Deus. Isso acontece aqui no Brasil, isso acontece na França, acontece na Itália, etc. Você pode ver, quem tem vocações são aqueles que são fiéis à tradição, né? Quem é fiel à tradição tem vocação. Quem não é fiel à tradição está morrendo à míngua, né? Então vamos fazer uma bela missa
de requiem, né? Eles não são disso, mas não tem problema, né? Eles não gostam de missa tradicional, não gostam de missa em latim, mas não tem problema. De morto não protesta mesmo, né? A gente faz uma missa de requiem em latim, enterra e esquece esse capítulo triste da Igreja Católica e vamos para frente, né? Então o que é que a Igreja está fazendo? Estão fazendo o seguinte: o Papa está passando por cima da cabeça dos atravessadores, porque o Papa tem internet, porque o Papa tem os meios de comunicação, porque o Papa é capaz de chegar aos jovens. O Papa está passando por cima da má vontade desse pessoal e chegando aos jovens e fazendo a cabeça dos jovens. É isso que o Papa está fazendo. O Papa está catequizando. O Papa está transmitindo a fé, que é a missão dele como guardião da fé. Ele está transmitindo a fé dos apóstolos, a fé da igreja de sempre. É isso que o Papa está fazendo. E se Deus quiser, se Deus abençoar, né, nós teremos longos e gloriosos dias de pontificado do Papa Bento XVI. Vamos rezar pela saúde do Papa, vamos rezar que ele governe e reine gloriosamente sobre a Santa Igreja, ainda por muitos dias, fazendo o bem que ele continua fazendo a todos nós. E que depois dele, vamos rezar também, venha um Papa que continue esse mesmo serviço, continue nessa mesma direção, continue neste mesmo empenho de retomar a caminhada da Igreja na direção correta. Agora, infelizmente, o pessoal da geração Woodstock chegou no poder no mundo inteiro, né? São eles que são presidentes da República, são eles que são ministros de Supremo Tribunal, são eles quem são vereadores, senadores, são eles quem são desembargadores, são eles quem são juízes de tribunal, são eles quem são reitores de seminários, bispos, cardeais. É a geração Woodstock que chegou, né, ao poder. Tudo bem, chegaram ao poder. A tristeza é a seguinte: os jovens não querem saber desse mundo lindo que eles construíram. Esse mundo pavoroso que eles construíram está sendo rejeitado em massa pela juventude que realmente quer igreja. Claro que tem jovem maluco, claro que tem jovem punk, tem jovem satanista, tem jovem drogado, tem jovem de todo tipo, mas esse não vem à igreja. O jovem que vem à igreja é conservador, para a tristeza desses senhores que irão morrer estéreis, porque Deus amaldiçoou a traição e a apostasia com a esterilidade, né? Essa é a grande realidade, tá? Então, fica aqui a resposta para você, Eric. O que é que a igreja está fazendo? O Papa está formando uma juventude maravilhosa, que Deus dê longos dias a ele e nos dê, né, realmente as orientações do caminho. Vamos seguir na fidelidade do Papa Bento XVI. Vamos estudar aquilo que é o ensinamento do Papa, vamos ver e ser fiéis a ele, tá bom? Então, é isso. Vamos concluir a nossa aula de hoje, que já vai ficando já tarde, e quero convidar você para estar conosco na próxima aula, na semana que vem. Na semana que vem nós teremos aula fechada, não é? A aula vai ser somente para os assinantes do site, e digo desde já qual é o tema. Eu vou iniciar na semana que vem uma série de aulas a respeito de dons carismáticos e místicos. Portanto, chegou o momento da gente falar sobre dom de línguas, não é? Repouso no Espírito e tantos outros dons, com todas as polêmicas que podem estar aí dentro, não é? Eu procurarei ser o mais imparcial possível, responder teologicamente, responder em sintonia com a tradição da igreja, mas também levar a sério a realidade da mística dentro da igreja, que precisa ser levada a sério, né? Não é tudo também só fantasia da cabeça das pessoas, mas, claro, deve-se levar em consideração a tradição da igreja, porque existem realmente abusos. Então, nós vamos falar a respeito disso nas aulas que vêm. Vão ser aulas fechadas para os assinantes do site. Então, se você ainda não é assinante do site, né, faça a sua assinatura para você poder participar das aulas e fazer a sua pergunta, tá? Então, terça-feira que vem, nós iremos iniciar um curso. Não vai ser uma aula só, não. Vão ser várias aulas, porque o assunto é imenso, né? O assunto é imenso. Então, é um curso em que eu irei analisar essa questão dos dons místicos e carismáticos a partir da tradição da igreja, mas levando a sério
a possibilidade de fenômenos místicos, não é verdade? E colocando seriamente a igreja à disposição dessa realidade do Espírito Santo, tá bom? Então, nos vemos na aula que vem, se Deus quiser. Continue assinando o nosso site, divulgando, né? E recordo vocês que provavelmente essas aulas do marxismo cultural nós iremos lançá-las também em DVD. Ainda tem mais uma aula de marxismo cultural, né? Então fique atento, porque ela vai ser lançada, a sexta e última aula do marxismo cultural. Para quem assistiu às aulas de marxismo cultural, teve uma pessoa que disse: olha, padre, a sexta aula é a melhor de todas, né? A sexta foi a última aula, foi a melhor de todas. Não sei se é verdade ou não, aí vocês é quem vão dizer, né? Na contagem lá das visualizações do YouTube é que vocês vão me dizer qual foi a melhor das aulas, tá bom? Então, Deus abençoe você, Nossa Senhora esteja conosco nesse ano de 2012, que nós iniciamos agora o nosso ano acadêmico, por assim dizer, aqui no site Padre Paulo Ricardo. Obrigado pela sua fidelidade. Quero lembrar o pessoal das doações para os bolsistas. Nós temos um número enorme de seminaristas, catequistas, líderes de igreja que não têm condições, pessoas consagradas, de comunidades de vida que não têm condições de pagar no nosso site, que entram no site e pedem uma bolsa, mas nós precisamos da contribuição, né, generosa de vocês. Também quero dar uma última notícia com relação à reforma do site, né? Os nossos programadores estão já com um trabalho avançado. Se Deus quiser, no final do mês de fevereiro, né, cruzem os dedos, rezem para Nossa Senhora, vamos, se Deus quiser, conseguir apresentar para vocês esse trabalho. Não sei se vamos dar conta, né, dentro do cronograma, mas já está bem perto. Eu vi esses dias o trabalho que está sendo feito, está ficando realmente maravilhoso. Você vai se espantar com a nova cara do site Padre Paulo Ricardo. Está muito bonito, está muito bem feito, o pessoal está de parabéns, né? Eu fiquei muito empolgado quando vi. Fiquei muito, muito, muito entusiasmado. E eu não sou de me entusiasmar, hein, gente? Não sou de me entusiasmar com pouca coisa, não. Então, fica muito bom a questão do site, né? Então, vamos agora dar a bênção. Recebi um recadinho aqui agora, que o pessoal do chat aí está pedindo a bênção em latim. Então, tudo bem, vamos dar a bênção em latim. Vamos primeiro nos colocar debaixo da proteção da Virgem Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.